Continuando a leitura do capítulo 5, Daniel, no capítulo 5, versículo 15, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. E dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava a vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então vejam que aqui Daniel está explicando para ele. Ele estava glorificando aos deuses feitos de cobre, ferro, madeira, prata, ouro, e ao Deus verdadeiramente ele não estava glorificando. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar
que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Bom, aqui no capítulo 5, versículo 22, a palavra usada para filho era frequentemente utilizada para neto ou sucessor do antecessor. Esse histórico familiar tornou os pecados de orgulho e desobediência de Belsazar ainda mais repreensíveis. No capítulo 5, 25, Daniel interpretou essas três palavras como raízes de verbo em aramaico. Mene vem do verbo enumerar, tekel do verbo pesar e parsim do verbo dividir. Embora o significado normal dos verbos fosse bem conhecido, explicações especiais se faziam necessárias para que Daniel os aplicasse naquela situação. Então, é importante, quando estamos lendo algo de tamanha grandeza, aliás, qualquer texto, mas principalmente um texto desta grandeza, sabermos o que significa cada palavra. No capítulo 5, versículo 30, Belsazar foi morto naquela mesma noite, enquanto o rei e seus oficiais festejavam e bebiam. A cidade da Babilônia, tida por muitos como impenetrável, caiu diante dos persas. Em outubro de 539 a.C., de acordo com o historiador Heródoto, Ciro e suas tropas desviaram as águas do rio Eufrates e entraram na cidade por meio de um leito de rio quase seco. O cilindro de Ciro e as crônicas babilônicas concordam com a invasão, mas atribuem-na à traição interna que resultou na abertura dos portões para os invasores. Ainda no capítulo 5, versículo 31, Dario, o Medo, permanece um dos mistérios não resolvidos do livro de Daniel. Evidências históricas são claras ao relatar que o Império Babilônico foi conquistado pelos persas sob Ciro. Alguns estudiosos têm usado Dario como evidência de uma data mais recente para a escrita, alegando que um escritor do século VI antes de Cristo demonstraria conhecimento desses fatos históricos. De acordo com esse argumento, quem quer que tenha escrito o livro no século II a.C., simplesmente não era um historiador fiel aos fatos. Entretanto, descobertas arqueológicas continuam a sustentar a exatidão de Daniel e uma data de escrita mais antiga. O uso das palavras ocupou o reino deixam aberta a possibilidade de Dario ter sido feito governante dos territórios babilônicos conquistados por outro, ou seja, Ciro. Daniel tinha plena consciência de Ciro. Alguns estudiosos acreditam que Dario era um nome diferente para Gubaru, que é citado em alguns textos antigos, por exemplo, nas crônicas de Nabonido. Como governante da Babilônia, e que pode bem ter sido nomeado para governar a Babilônia durante a ausência de Ciro, ou
pode ser que a palavra Dario fosse um título que significasse aquele que é real. Nesse ponto, não existe evidência suficiente para garantir a certeza disso. Então, meus irmãos, é isso. Essa é a leitura do capítulo 5, tá? Com conclusão da leitura do capítulo 5. Ainda tem, assim, muito que se estudar sobre Daniel, porque, como mostram as leituras e escrituras, nem tudo está aí ainda às claras, até pela pronúncia de algumas palavras que desconhecemos, ok? Se eu souber, se eu conseguir descobrir algo antes, eu posso estar retomando esse capítulo e estar passando para vocês. Espero que a leitura tenha sido boa, prazerosa para quem está ouvindo. Para mim está sendo uma bênção de Deus estar podendo ler a Bíblia, porque devido aos problemas de saúde que eu tive nos últimos 2 anos, eu não estava conseguindo ler mais, eu não estava conseguindo interagir com a leitura, né? Então, hoje, para mim é uma bênção poder ler meio capítulo, um capítulo inteiro e explicar, falar sobre ele. Para mim está sendo uma bênção assim muito grande, um presente de Deus. E Deus está me mostrando que eu precisava desse tempo, ou por um castigo, ou por uma questão de descanso mesmo, né? Porque quando você chega à depressão, à síndrome do pânico, é porque você está cansado, está estressado, alguma coisa ultrapassou os nossos limites e nós somos mortais. Bom, um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.